Olá, amigos. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje o tema que nos agrada muito, já que é o próprio nome do programa, a questão da transição no nosso planeta. O ano de 2012, quanto se diz a respeito desse tema? Para falar sobre esse assunto hoje aqui, o nosso querido André Luiz Ruiz, conhecido já de muitas pessoas que estão ligadas ao movimento espírita. Muito obrigado pela tua presença, André Luiz. Eu é que agradeço o convite e me sinto muito honrado em poder falar para a seleta audiência do Transição. André, e esse tema, o tema Transição 2012, muito se fala sobre fim dos tempos, fim do planeta, fim da humanidade, tanto assunto ao redor desse tema. O que você tem a dizer sobre esse assunto e a doutrina espírita? É verdade, Delmar. É um tema que está sempre nesse período do nosso relacionamento, do nosso viver, sendo trazido à discussão. E encontramos na doutrina espírita, sim, várias menções a respeito dessa ordem de coisas, tirando um pouco aquele cenário apocalíptico, né, de fim de tudo, a extermínio da humanidade. Encontraremos esse tema abordado no último capítulo do livro A Gênese, a obra básica de Allan Kardec, lá no capítulo 18. É um capítulo muito interessante, porque ele aborda exatamente essas questões. O período que a humanidade está passando, o que vai acontecer com ela agora, nesta época, falando desses sinais dos tempos e da nova geração. É um capítulo curto que tem duas partes. É muito interessante, por quê? Porque ali nós vamos encontrar uma notícia de que essas transformações que a Terra estará vivendo para a melhoria moral da humanidade vai colocar as pessoas como um todo numa modificação muito acentuada, transformando o aspecto físico para que através dessa transformação também se chegue à melhoria da questão interior do ser humano, a sua elevação como um ser integral. E há interessantes comentários nesse capítulo de dois espíritos que trazem, Kardec coloca duas manifestações. A primeira do espírito Arago, falando sobre as influências planetárias, as transições, as trocas de forças que fazem com que as transformações aconteçam. Falando das repercussões de planetas sobre planetas, de sistemas sobre sistemas, de galáxias sobre galáxias. Arago nos dá uma ideia muito clara a respeito deste processo, dando quase uma noção de que não só as transformações geológicas ocorrerão por conta das próprias estruturas da Terra, como também vindas de situações externas que vão gerar esses processos de modificação. O certo é que vai haver uma necessária transformação de ânimo, de espírito. E esse capítulo a gente recomenda sempre. Repete o capítulo André. 18 Isso. Do livro A Gênese, Perfeito. De Allan Kardec. É a quinta obra básica, a última que Kardec lançou ainda encarnado. Sim. A primeira edição é de janeiro de 1868. Então as pessoas poderão encontrar nessa obra, lá no final, no último capítulo, essas referências. Falando também da nova geração. Ali, Delmar, Kardec faz essa, vamos dizer, revelação, ou os espíritos fazem essa revelação, informando que todo este conflito que nós estamos vivendo, confusões na Terra, violência, os costumes parece que modificados de forma grotesca, eles são parte de uma mistura de duas gerações. A velha geração que está indo embora e a nova geração que está chegando. Então, há um conflito de ideias entre aqueles que fazem parte de uma velha maneira de entender a vida, de realizar os valores importantes, e os que estão chegando, renascendo como espíritos melhores, fazendo com que esses conflitos criem essas polarizações que nós temos visto. Você, como qualquer pessoa que está interessada nesses momentos difíceis da humanidade, sabe como que as coisas estão estranhas, como que
parece que este não é o mundo que nós gostaríamos de viver. Você podia dar alguns indícios? O que são esses conflitos? Como que você percebe, André? Mais do que indícios de conflitos, nós vamos daqui a pouquinho mostrar para os nossos telespectadores algumas imagens interessantes que apontam a situação presente da Terra como um momento que concentra essa transição. As pessoas estão sendo chamadas a esse trabalho que Jesus dizia ser o trabalho da última hora. Sim. Para que cada um escolha a que tipo de geração estará se vinculando. Ou os da velha geração, os que gostam das coisas erradas, das coisas antigas, da velha forma de ser, com os vícios que estão poluindo não só o mundo, mas também as convivências, ou tornar-se um indivíduo da nova geração. E há muitos indícios que nos fazem ver agora que nós estamos neste período. E nós vamos mostrar para os nossos telespectadores algumas imagens para eles pensarem. Então poderíamos fazer isso agora, isso, né? No isso calor mesmo. Aqui da tua resposta. Aí. Então agora nós vamos ver as imagens às quais o André Luiz se refere. Você está vendo agora imagens referentes aos campos, às plantações na Europa e em diversos países que surgem da noite para o dia com estes desenhos, inicialmente atribuídos a pessoas que não tinham o que fazer, que eram pessoas que não dormiam de noite, que queriam impressionar. Agora, a complexidade de desenhos como este que você está vendo demonstra que isso não é possível ser feito assim, atabalhadamente, sem cuidados. Vejam a precisão, a beleza. Agora, estas imagens que têm se multiplicado aos milhares, e você vê aí o tamanho delas, veja só fazer isto tudo. Isso é apenas um pedacinho de um desenho. Olha as pessoas no seu interior. Fazer isso de noite, no escuro, obviamente que não é uma coisa fácil. Você precisaria de centenas de pessoas muito bem organizadas, com iluminação muito intensa para poder retirar estes efeitos. E agora, estes desenhos, eles trazem mensagens. Mensagens que você pode não estar conhecendo, mas que têm significados e têm sido decodificadas. Veja essa imagem, a complexidade de se fazer isto. Olha só como são detalhados os desenhos. Existem estudos científicos atestando a alteração magnética nos centros desses lugares. As plantas sofrem alterações que não poderiam ser feitas a não ser por uma energia muito intensa, um magnetismo muito forte. Elas se tornam inclusive imantadas. Veja a dimensão no campo, como isso está sendo muito intrigante. Você não vê isso na televisão, não é? Ninguém te mostra isso. Ninguém mostra para você que são milhares de desenhos destes feitos na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Escócia, na Holanda, na Alemanha. E com um objetivo. Olha só, veja ao longo do campo a dimensão deste desenho. São coisas que impressionam. Olha essas andorinhas. Algumas pessoas estão no centro. Você vê umas sombras bem pequenininhas de pessoas. Olha só. Veja que coisa linda. Fazer isso de noite, sem iluminação. É complicado. Veja agora essas luzes colocadas sobre os campos de maneira inexplicável. Elas aumentam, elas vibram, desaparecem de repente. Como esta. Agora você vê objetos que flutuam nesses mesmos lugares, pessoas que tinham ido ver os desenhos e que de repente constataram a presença de corpos estranhos, que brilhavam, que rutilavam e que depois desapareciam em uma velocidade tão grande como esta que você está vendo, que era difícil inclusive acompanhá-lo. Deve ser um passarinho. Veja só, só se um passarinho turbinado. Veja só a velocidade disso.